enfim, crescer aí nesse conteúdo bíblico, né? Que esse é a proposta do Chronicast, porque geralmente eu baseio essas devocionais no conteúdo de livros que eu já li, que eu estou estudando, né? Seja em inglês, em português, livros que eu gostei muito, mas que às vezes tem uma linguagem mais técnica ou mais teológica, e aí eu tento adaptar isso e trazer para vocês aqui de um jeito mais devocional, mais acessível, né? E se você procurar aí no canal, talvez eu deixe aí na descrição, vai ter uma primeira temporada aí do Chronicast no formato de vídeo, porque antes era só o áudio, né? Bem lá atrás, mais de, sei lá, 7, 8 anos atrás. Tem aí a primeira temporada do Chronicast aqui no canal YouTube, você pode pesquisar aí no canal, que é a Universidade de Babilônia, que era uma série de crônicas sobre o livro de Daniel. E para essa retomada aqui do nosso podcast aqui, Chronicast, né, uma retomada que eu espero seja duradoura, nós vamos falar sobre a surpreendente genialidade de Jesus. Esse título vem de um livro que foi escrito pelo teólogo Peter Williams, onde ele mergulha fundo nos ensinos de Cristo, especialmente a parábola do filho pródigo, né? E ele descobre detalhes que talvez tenham passado despercebidos para nós. E o título desse primeiro episódio, desse nosso primeiro encontro aqui, se chama Uma História Extraordinária. E eu já quero te fazer uma pergunta aqui. Você já parou para pensar em Jesus como um gênio? Gênio no sentido de genial, né? É bastante curioso, porque quando a gente fala de gênios, logo vem à nossa cabeça pessoas como Einstein, Da Vinci, Mozart. Mas Jesus não é geralmente a palavra que a gente usa. A gente ouve termos como o nosso Salvador, o Mestre, o Filho de Deus, mas um gênio é algo que raramente a gente usa para atribuir ao Filho de Deus, né? É muito raro isso acontecer. E olha que a gente está falando aqui da pessoa mais influente da história, né? Porque quando você para pensar em Jesus, ele pautou a história, ele dividiu a história entre antes e depois dele, mas talvez porque ele nunca escreveu um livro, nunca inventou uma máquina revolucionária ou deixou alguma fórmula matemática complexa, a gente não o considere um gênio, ou pelo menos não é a primeira coisa que vem à nossa mente ali. Mas se a gente olhar direito, a gente vai ver que o legado dele não é menor e, na verdade, é infinitamente maior do que qualquer gênio que já pisou na face da Terra. Jesus ele ensinava de um jeito único, um jeito que falava tanto com aquela pessoa mais simples quanto com aquelas pessoas mais intelectuais, mais estudiosas. Por quê? Porque as suas palavras elas tinham camadas e mais camadas de significado. E quem quisesse apenas ali uma boa história para se entreter ia encontrar, mas quem procurasse algo mais, algo muito mais profundo, também iria achar nos ensinos e nas histórias que Jesus contava ali, né? E ele fez tudo isso sem escrever uma única linha, um único livro, um único parágrafo, né? As suas palavras elas foram tão marcantes que elas atravessaram séculos e séculos sem perder a força e a propriedade de ensino que carregavam. Agora, o que isso será que diz sobre nós, ou o que diz para nós sobre ele? Será que tudo que ele ensinou foi uma mera coincidência ou a gente está falando do maior contador de histórias e do maior mestre de todos os tempos? Então, é isso que a gente vai explorar nos próximos episódios, né, começando hoje, nessa série que se chama A Extraordinária Genialidade de Jesus. Tá certo? Então vem com a gente que essa série promete bastante. E antes da gente começar, eu já chego pedindo para você deixar aquele like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque assim você não perde nada dessa série incrível sobre a surpreendente, extraordinária genialidade de Jesus, tá certo? Então já deixa a sua inscrição, porque cada vez que a gente soltar um episódio novo, né, geralmente esses episódios vão vir aos domingos, no final da tarde, começo da noite, né, para você ter aí uma espécie de sermão ou um conteúdo para você refletir num culto de domingo à noite. Tá certo? Então, para você não perder nenhum episódio que é solto e também as nossas aulas de teologia e o resumo da lição da escola sabatina, então já deixa aí a sua inscrição feita, já deixa o seu like também para esse vídeo chegar para outras pessoas e juntos a gente pode seguir aí nessa jornada. Beleza? Então vamos lá. Me diz uma coisa. Você já perdeu alguma coisa que parecia pequena, mas que era muito importante para você
e a perda disso te deixou totalmente desesperado, uma chave, um documento, um fone de ouvido antes de sair de casa, a gente só percebe o valor de algo quando a gente perde esse algo, é ou não é? Pois bem, Jesus ele sabia exatamente como despertar esse sentimento na gente. E ele conta lá em Lucas 15 três histórias sobre coisas que se perderam. Primeiro uma ovelha, depois uma moeda e por fim um filho. Só que essa última história sobre o filho, essa história é uma obra-prima. E o curioso é que a gente chama essa história de a parábola do filho pródigo. Provavelmente você a conhece por esse nome. Mas olha só que interessante. Jesus ele nunca deu esse nome para essa parábola. Porque o foco da história não é só o filho que foi embora e voltou arrependido. Existe um outro filho ali, um filho que está sempre por perto, mas que na verdade está tão perdido quanto o outro, mas de um jeito diferente. Então, na verdade, seriam filhos pródigos, né? E Jesus, como um verdadeiro mestre contador de histórias e de ensino, ele costura tudo isso de um jeito que ninguém esperava. Ele começa falando de um homem que tem dois filhos, e aí um deles, cansado dessa vida que ele levava ali na fazenda, ajudando o pai e tudo mais, ele pede a parte da herança que ele acha que lhe cabe, e ao recebê-la, ele simplesmente vai embora. E aqui na história a gente já encontra algo chocante, né? Porque pedir a herança antes da hora era como dizer que o pai para ele já estava morto, né? Porque a herança você só reparte depois que o dono da propriedade, do patrimônio, morre. Então, para aquele filho, o pai já estava praticamente morto e ele já queria a sua parte na herança. E o mais surpreendente na história é que o pai simplesmente reparte o patrimônio e entrega o dinheiro na mão daquele filho que simplesmente o deixa e vai embora. E pouco depois, a história vai dizer, Jesus vai contar pra gente que aquele filho ele vai gastar tudo que ele recebeu de uma forma bastante irresponsável. E aí, no pior momento possível, acontece uma grande crise que toma conta do lugar onde aquele jovem estava. E aí ele se encontra não só sem dinheiro, mas também sem apoio, sem amigos, sem absolutamente nada. Ele acaba no fundo do poço. E quando ele menos percebe, ele está cuidando de porcos para tentar sobreviver. E pior, ele passa a desejar comer a própria comida que os porcos comiam. E isso para um judeu, né, que via os porcos como animais impuros, essa era uma grande humilhação, era uma humilhação total. E aqui vem um detalhe bastante importante, né? Esse jovem cai em si. Mas será que quando ele cai em si, ele realmente se arrepende ou ele só lembrou que a casa do seu pai era um lugar muito melhor do que ele estava vivendo agora? E aí ele começa a ensaiar um discurso, né? A gente entra na mente daquele jovem, Jesus descreve a mente daquele jovem naquele momento, e ele começa a se preparar para voltar com um belo discurso ali, mas antes que ele chegue perto de casa, o seu pai já sai correndo na sua direção. E aqui vem mais um detalhe, e esses detalhes a gente vai voltar neles no decorrer dos episódios, mas é uma outra surpresa daqui da história, porque naquele tempo, pais ou pessoas mais proeminentes, elas não corriam, era contra intuitivo naquela cultura, né? Correr era uma coisa para crianças, para pessoas assim, sabe, que não tinham nenhum respeito. Agora, para um patriarca respeitável sair correndo por aí, era um tanto quanto estranho. Só que esse pai, ele não tá nem aí, ele não liga. Ele abraça o filho e antes mesmo de ouvir qualquer explicação, ele já começa a demonstrar todo o seu amor para aquele jovem. Só que a história ela não acaba aqui, e aí tem uma virada muito interessante, porque enquanto a casa toda ali está celebrando o retorno daquele jovem, o irmão mais velho dele aparece e fica do lado de fora da festa. Ele não perdeu nada, pelo menos não materialmente, mas ele se sente injustiçado naquele momento. Afinal de contas, ele sempre foi obediente, ele sempre esteve ali por perto. E aí vem uma grande pergunta que vai ficar pairando no ar quando Jesus ele termina a sua história. Quem realmente estava perdido naquela circunstância? O filho que foi embora ou aquele que ficou? É interessante que em todos os evangelhos, de todos os evangelhos, essa é a história mais longa que Jesus vai contar, é a maior parábola de todas. Só que ainda assim, ela carrega uma simplicidade muito elegante, mas uma profundeza impressionante. São poucas palavras, mas cada detalhe nessa história tem um peso enorme. E olha só que interessante, a forma como essa história ela foi construída, ela já diz bastante pra gente sobre o que Jesus queria
que a gente percebesse. A gente vai explorar isso no decorrer dos episódios, mas aqui, nessa introdução, nesse primeiro episódio, vale notar que a parte do filho, né, mais novo ocupa mais da metade do texto. Né? A descrição que Jesus vai contando sobre o que acontece com esse filho mais novo pega mais da metade da história. Então, naturalmente, a gente foca bastante nesse jovem. Afinal, ele é o que faz o escândalo e pede a herança antes da hora. Ele é quem vai embora, ele quem perde tudo. E é ele quem, no fim, volta para casa e a festa é sobre ele. Mas e quanto ao outro filho? Ele fala menos, ele aparece só depois, brevemente. Quando ele surge, ele não está perdido no mundo, ele não está desperdiçando o seu dinheiro, o seu patrimônio. Ele está ali, dentro de casa. Só que na hora da festa, veja só, ele é a única pessoa que está fora de casa, assim como o seu irmão estava fora antes. E esse detalhe é proposital da parte de Jesus, porque a história não é só sobre um filho rebelde que foi, mas voltou. É sobre dois filhos. E Jesus constrói essa narrativa de um jeito que deixa uma pergunta no ar: quem realmente entendeu o coração do Pai? O que errou feio, mas reconheceu a sua falha e voltou? Ou aquele que sempre seguiu as regras, mas que nunca se permitiu celebrar o seu relacionamento com o próprio Pai? Jesus ele não conta essas histórias do nada. Ele sabia que aqueles que o ouviam estavam divididos em dois grupos. De um lado, você tem os coletores de impostos e gente considerada pecadora, aquelas pessoas que eram vistas na sociedade como impuros, pecadores, né? Que eram completamente excluídos do contexto religioso. E do outro lado você tinha os fariseus, os escribas, aqueles que eram os religiosos guardiões das tradições, da boa teologia, da boa moral, aqueles que se achavam corretos diante de Deus. Uns estavam famintos por graça, por perdão, por misericórdia, mas outros achavam que já estavam por dentro de tudo. Só que, na verdade, eles estavam fechados para aquilo que Deus estava fazendo por meio de Jesus. Enquanto uns se aproximavam para ouvir, aqueles outros apenas murmuravam, de acordo com o que Lucas descreve aqui, do pano de fundo dessa história que Jesus está contando. E é bastante interessante porque esse verbo aqui, usado para descrever a postura desses religiosos, que é o verbo murmurar, não é apenas um detalhe que o evangelista coloca aqui. Esse é um eco direto daquilo que está acontecendo lá no Antigo Testamento. Quando os fariseus e escribas eles criticam Jesus por ficar acolhendo pecadores e comer com eles, e murmuram à medida em que Jesus vai desenvolvendo o final daquela história, eles estão nada mais nada menos fazendo do que repetir o mesmo padrão dos israelitas lá no deserto. Os israelitas também murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Deus, mesmo depois de tudo que Deus fez, tirando eles do Egito, dando comida, dando bebida, protegendo eles no deserto. E em vez deles enxergarem a graça que os havia resgatado do exílio, eles apenas reclamavam da falta de comida, da sede, da jornada longa, da areia no meio da sandália, enfim, tudo era pano de manga para poder ficar reclamando. Porque, no fundo, a reclamação, a murmuração, sempre nasce de um coração que não confia plenamente na bondade de Deus. E aqui nos dias de Jesus o cenário está se repetindo. Aqueles que mais deveriam reconhecer a ação divina são justamente aqueles que mais resistem a ela. Os pecadores estavam se aproximando para ouvir, estavam famintos pela verdade. Mas os fariseus, por outro lado, apenas murmuravam, fechavam a cara, fechavam o coração e se mostravam indignados com a generosidade do Pai da história e também do Pai do céu. Exatamente como os israelitas que, diante até do maná caindo do céu, ainda reclamavam, aqueles fariseus faziam a mesma coisa. E a história mostra que a verdadeira perdição não está só naquele que se afastou, está também naquele que se recusa a entrar na festa porque não entende o que é graça. Os fariseus eles pensavam que estavam do lado certo da história, do lado certo, que é o lado de Deus. Eles eram os fiéis, os justos, os que não se misturavam com pecadores, que se mantinham castos. Mas, assim como lá no deserto não era a proximidade física com as coisas de Deus que importava, e sim a postura do coração, aqui acontecia a mesma coisa. E é justamente para responder a essa murmuração que Jesus, ao contar essas três histórias,
ele inverte a lógica dos fariseus. Primeiro ele fala de uma ovelha perdida, né? Na verdade são 100 ovelhas e uma se perde, e aí o pastor ele larga 99 ovelhas e vai atrás daquela única ovelha que se desviou. E quando ele encontra, o que ele faz? Ele demonstra toda a sua alegria. E ele não fica só feliz, ele chama todos os seus amigos para comemorar o fato dele ter encontrado novamente aquela ovelha perdida. E aí depois ele fala de uma moeda perdida. Na verdade, existem 10 moedas e uma se perde. E uma mulher, ela começa a varrer a casa inteira até encontrar a moeda. E aí, quando ela acha, o que ela faz? Novamente, uma demonstração de alegria. E novamente ela chama as amigas e faz uma festa para celebrar que havia encontrado a moeda perdida. E agora, na terceira história, a gente tem 2 filhos, mas um se perde. Então você percebe aqui a progressão? 100 ovelhas, uma se perde. 10 moedas, uma se perde. 2 filhos, um se perde. Só que na verdade não é um só filho que se perde. São 2. Porque um se perde fora de casa, mas o outro se perde dentro. Só que dessa vez tem algo diferente na história. Existe, assim como nas 2 histórias anteriores, uma festa. E essa festa é para o filho mais novo. Mas e quanto ao filho mais velho? A história ela termina sem a gente saber se esse irmão mais velho entrou na festa ou não. E essa estrutura, essa forma de Jesus encerrar a história não é por acaso. Você vê, como eu disse, ele vai diminuindo os números, de 100 para 10, de 10 para 1, mas que na verdade não é 1, são 2. Só que a intensidade das histórias vai crescendo. E nessa última história, quando parece que tudo deveria se encaixar, tendo a festa e a celebração, Jesus traz um corte inesperado e uma reviravolta na história. O filho mais velho não celebra. Ele não aceita a graça derramada sobre o seu irmão. Porque ali naquela plateia, os coletores de impostos e pecadores, eles claramente se enxergavam como os filhos mais novos, assim como na história. Mas e quanto aos fariseus e os escribas? Será que eles perceberam que, ao descrever o irmão mais velho, Jesus estava falando deles? A provocação de Jesus aqui ela é muito genial. Só que o verdadeiro problema não era o filho mais novo que desperdiçou tudo e voltou arrependido. O problema de verdade era o filho mais velho, que, embora nunca tenha saído, ele também nunca realmente esteve perto do coração do pai o suficiente. Claro, ele obedeceu, ele trabalhou duro, só que no fundo ele não entendia o amor e a misericórdia do seu pai. Ele queria reconhecimento, ele queria pagamento, ele queria ser visto como alguém que merecia o reconhecimento do pai, que merecia mais. E é aí que está a grande questão da história. Quem realmente estava perdido? Essa história, ela nos desafia até hoje, porque se a gente for sincero, tem dias que, claro, a gente vai se sentir como o filho mais novo, precisando desesperadamente da graça do pai. Só que tem alguns dias que nós acabamos nos tornando o filho mais velho. A gente olha para os outros, a gente se compara e pensa: peraí, eu fiz tudo certo. Cadê a minha festa? Cadê a minha recompensa? Cadê o meu reconhecimento? E Jesus, aqui nessa história, está nos chamando para olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos: será que o meu coração está de fato alinhado com o dele? Será que eu celebro a graça ou eu fico ressentido porque eu acho que eu mereço mais do que os outros? E talvez essa seja a grande virada dessa história, porque no final o pai ele sai para encontrar os 2 filhos. Ele corre para abraçar o mais novo, que estava longe, mas voltou, mas ele também sai da festa, sai da celebração para vir aqui fora conversar com o mais velho que não queria entrar. Perceba que o coração do pai, em ambas as circunstâncias, não muda. A graça dele está sempre aberta, não importa a nossa postura. Mas a pergunta que fica é: e quanto a nós? Será que a gente vai entrar na festa? E aí eu te pergunto: qual dos 2 filhos você acha que tem sido ultimamente? Você tem buscado o coração do pai ou você tem vivido tentando merecer algo dele? O convite dele ainda está de pé e a festa que ele preparou continua. A questão é: você vai se regozijar, se alegrar e comemorar que está perto dele novamente? Ou você vai ficar do lado de fora, de cara franzida, fingindo que não é para você?
inconformado porque você nunca recebeu um cabritinho para comemorar. Pense bem, e a gente vai continuar nos próximos episódios desenvolvendo, ampliando, discutindo mais sobre essa história e todas as camadas que Jesus está trabalhando para nos ensinar o que o Pai quer para todos nós. Tá certo? Se esse vídeo ele fez algum sentido para você, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like para que esse vídeo possa aparecer para outras pessoas também, para que elas conheçam a graça de Jesus. E se você puder, claro, compartilhe diretamente com alguém e aproveita aqui o espaço nos comentários para você dizer como você acha que faz parte dessa história e se essa história de alguma forma mexeu com você, tá certo? E na semana que vem tem mais e a gente vai continuar discutindo. Então, se não é inscrito, já se inscreve e ative as notificações e vem caminhar com a gente nessa jornada. O Chronicast se encerra por aqui, mas no domingo que vem tem mais. Até lá.